Bem, fazendo esse vídeo aqui para explicar uma coisa interessante, eu postei já uma vez nos stories do Instagram uma sequência sobre os temperamentos, né? Os temperamentos, eu expliquei mais ou menos o que é o conceito, a questão da psicologia comportamental. E eu quero trazer para vocês hoje uma questão interessante, porque muitos grupos, alguns perfis de Instagram vêm desmentindo a questão dos temperamentos, dizendo que é uma questão, parece que é horóscopo, católico que acredita em horóscopo, católico que é normalmente os católicos que pregam essa teoria, né, questão dos 4 temperamentos, as 4 tendências naturais do ser humano, a biotipologia medieval. Isso vem desde a Idade Média. Não é uma coisa de agora que inventaram, como esses movimentos horóscopos, nova era do século XIX e XX. Não tem nada a ver com isso. Claro que existem os exageros, os reducionismos, mas isso não quer dizer nada. E as generalizações também. Mas a doutrina católica, sempre moderada e prudente, ela jamais prega coisas semelhantes à astrologia, horóscopo, previsões, a questão de controle da vida humana, programação. Tudo isso é herético, porque vai contra a nossa crença, né, fiel do livre-arbítrio, né, da capacidade do ser humano, da própria natureza humana, da vontade do intelecto. Bem, e é uma coisa interessante, esse livro aqui, que eu tenho em mãos, né, que é, né, um livro interessantíssimo, Teologia da Perfeição Cristiana, né, esse livro aqui, do grande doutor dominicano, Antônio Royo Marim, da Ordem Dominicana, Teologia da Perfeição Cristã. E no capítulo, né, numa parte interessante aqui, Desarrollo normal da vida cristiana, o desenvolvimento da vida cristã, porque a vida do santo, a elevação do santo passa por vários estágios, e um deles é essa questão dos temperamentos, porque como o ser humano, né, corpo e alma, essa elevação do ser, do próprio santo, da vida do cristão, como na escalada da santidade, né, ele precisa passar por essas etapas, então é muito importante isso. E um trecho interessante, né, o tratado inteiro não é sobre temperamentos, é apenas uma parte, uma seção específica de um capítulo que ele trata disso, mas ele leva em grande importância nessa caminhada de perfeição cristã, que é a santificação ou divinização, né, a theosis em grego. Olha o interessante que ele conta, no artículo 7, melhora do próprio temperamento quando está no nível de elevação da perfeição cristã, na ordenação perfeita e equilibrada de todos os nossos temperamentos, né, do nosso temperamento pessoal, que são 4 temperamentos, mas temos as tendências, que ora vacilam, ora tem as valências, né, que elas dialogam, também não é questão fixa, porque cairia naquela questão que eu disse, do reducionismo. Você tem esse temperamento, então você vai ser só isso aqui, você está condenado, isso é determinismo, isso é condenado pela igreja, né, juntamente com a ideia de evolução. Então, olha o interessante que ele conta, no parágrafo 640. Ademais de estes grandes recursos psicológicos, eu vou traduzindo conforme eu vou lendo. Además de estes grandes recursos psicológicos del tipo natural e sobrenatural, que acabamos de examinar, né, ele já tinha trabalhado questões psicológicas, podemos aproveitarmos também o caminho de nossa santificação de ajuda tipo puramente fisiológico, né? Podemos ajudar, né, nos ajudar nesse caminho da nossa santificação, nessa escalada, também pelo um tipo puramente fisiológico. Então, o temperamento ele está ali entre a questão do comportamento mental, da psique e do próprio corpo, né, das regulações dos humores, que antes de chamar temperamento, até na Grécia Antiga, naqueles pensamentos herméticos que ainda não estavam bem elucidados, chamavam-se de humores, os humores do corpo. Isso vem da medicina, que ainda não tinha esse discernimento muito próprio do esotérico hermético da fisiologia científica, né? Nosso próprio temperamento, melhorado sob as boas disposições e corrigindo quanto possível seus efeitos, naturalmente
que isto concorre muito para a nossa santificação, para os caminhos da nossa santificação. E é um plano puramente dispositivo, quer dizer, é um caminho, é uma forma de passagem para a perfeição cristã, não que seja a fórmula mágica, como alguns grupos, infelizmente, equivocados, querem pregar. E meramente natural. É interessante isso. Mas não deixa de ter sua importância. É a questão do corpo. Não é inferiorizada a matéria, mas no cristianismo, o corpo, a matéria, ela é valorizada. Né? Nós não somos gnósticos. Ao menos negativa, removendo obstáculos. Pelo menos esse caminho natural do corpo, não tão positivamente por conta dos defeitos do próprio corpo, a questão da matéria que nos leva, a questão da concupiscência que leva ao pecado, marcado pelo pecado original, mas mesmo assim, pela nossa vontade, nosso aperfeiçoamento na caridade, na fides et caritate, nós podemos vencer esses defeitos do próprio temperamento. Ele conclui, removendo esses obstáculos, né? Ut removens prohibens, que é do latim. Vamos, pois, estudar a natureza, classificação e meios de perfeição do temperamento. A partir do temperamento pode-se se aperfeiçoar. Então ele vai falar da natureza de cada um, né, o conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica do homem. Ele vai falar da classificação dos temperamentos, os 4 temperamentos, que começa com a medicina de Hipócrates, o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. Temperamento sanguíneo, as características, as boas qualidades e as más qualidades. Então, toda uma sessão sobre isto. E eu gostaria de ler, para concluir, o parágrafo final que ele vai tratar, muito interessante, nessa questão de que quando os temperamentos, por exemplo, o meu temperamento fleumático, ele está condensado nesse caminho de perfeição cristã e todas as suas qualidades boas estão ordenadas e as más estão submetidas, estão anuladas, né? O temperamento ideal, que é aquele que está na escala da perfeição cristã, da santificação. Se quisermos recorrer agora à sintética visão do conjunto das características do temperamento ideal, né? A sintética visão das características do temperamento ideal, tomaríamos algo de cada um dos que acabamos de descobrir. Né? Ele pega os elementos anteriores, porque é um tratado teológico, então trabalha na base da dialética científica. Né? O sanguíneo, lhe pediríamos sua simpatia, seu grande coração e sua vivacidade. Ao nervoso, né? La profundidade, o colérico, né? Nervioso, a profundidade e delicadeza de seus sentimentos, na verdade melancólico, corrigindo. O colérico, sua atividade inesgotável e sua tenacidade. O fleumático, um fim, o domínio de si mesmo, a prudência e a perseverança. A lograr por seu esforço, ao chegar, né, ao conseguir seu esforço sistemático e inteligente, este ideal humano, que é a natureza, não suele conceder cassinati, não pode somente conceder nada, sozinha. Se encamina a difícil empresa de aperfeiçoamento, quer dizer, ele não está dizendo que o temperamento por si mesmo vai garantir tudo isso. Então é uma das etapas que tem que se cumprir por conta do corpo e da alma humana, né? A questão da constituição do próprio ser humano. Se encamina a difícil empresa do perfeccionamento e melhora do próprio temperamento, é um processo longo, né? Muito demorado, junto com a ruda labor, né? O difícil trabalho da formação do caráter. Aí já entra na questão da mente, né? A própria conduta, da questão moral, a consciência moral do próprio indivíduo. E já é um salto nessa etapa. De lá que hemos hablado mais arriba, né? Que vamos trabalhar mais acima. Então, todo esse processo, gente, é uma questão muito interessante na teologia, né? Teológica da teologia sistemática e também a questão da santificação. É muito interessante, recomendo esse livro, né? Padre Antônio Royo Marinho. Eu espero ter esclarecido mais ou menos para vocês, para não ficar também só nesse opionismo de rede social, né? Que é horrível isso.